Esse circuitinho aqui ele é bem legal, porque ele é fácil de fazer, qualquer um pode fazer em casa. E ele consegue puxar até um alto-falante de 8 polegadas sem problema algum. Tem uma boa qualidade de som e toca alto, toca muito bem. Eu tenho certeza que todos vocês vão gostar de ter esse amplificador. Ele é bem fácil de fazer. Fica aí no vídeo até o final que eu vou ensinar o passo a passo. Usa poucos componentes. Vocês conseguem encontrar esses componentes em sucatas. Tá aqui o nosso circuito integrado. Começar soldando os resistores. Aqui eu tenho 13 resistores, um de 22K, outro de 10K e outro resistor de 460R. Vou mostrar para vocês a cor dos resistores. Aqui as faixas. Esse aqui é de 22K. Esse daqui é de 10K. E esse outro aqui é de 460R. Já liguei o resistor de 10K ao pino positivo do capacitor. E esse resistor, ele vai ser conectado ao primeiro pino do nosso circuito integrado. Ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. Ele vai ficar dessa forma. E o circuito ficou montado dessa maneira. No pino 2 do circuito integrado, tem um resistor de 470R ligado ao pino positivo do capacitor eletrolítico. E no pino positivo do capacitor eletrolítico, tem outro resistor de 10K ligado ao pino 1. Já liguei o pino negativo do capacitor eletrolítico ao terceiro pino do circuito integrado. Esse será o nosso negativo. O positivo do nosso circuito integrado é o último pino. E o quarto pino é o pino positivo de saída que vai para o alto-falante. Agora eu vou fazer a conexão do capacitor supressor ao primeiro pino do nosso circuito integrado. Ele vai bem aqui no primeiro pino, dessa maneira. E essa aqui será a nossa entrada de áudio. Pronto, agora que nós já temos a nossa entrada de áudio, ainda resta conectar o terceiro e último resistor de 22K do pino 2 do nosso circuito integrado ao pino 4 para fazer a nossa saída de áudio. E vai ficar assim. E o nosso circuito ficou pronto. Veja como foi conectado o terceiro resistor. O terceiro resistor foi conectado do segundo pino do circuito integrado ao quarto pino. Agora vamos fazer as ligações do fio de alimentação positivo, fio GND negativo, fio de saída. Já fiz a ligação dos fios. Aqui no vermelho nós temos a entrada positiva de 12 a 14 volts. Aqui nós temos o negativo nesse fio roxo. E aqui nesse fio azul nós temos a saída de áudio, que vai para o alto-falante. Nesse capacitor supressor nós temos a entrada de áudio. Eu vou conectar um alto-falante ao circuito para vocês verem como é que vai ficar. E foi assim que ficou o nosso amplificador. Já liguei no alto-falante. Agora eu vou ligar minha fonte de bancada do amplificador. Eu ajustei a fonte de bancada a 12 volts. Vou ligar o negativo no negativo, positivo no positivo. E agora eu vou dar o OK aqui e ligar minha fonte de bancada para nós ver o amplificador funcionando. Tá aí, já começou a funcionar. É bem alto.
Tá consumindo aqui 1 ampere e 300. Consumozinho ali razoável. Não é um consumo tão alto. Aí, ó, funcionando. Você pode conectar mais um capacitor eletrolítico de 1000 microfarads a 35 volts na saída positiva do amplificador. Você vai cortar o fio bem aqui. E essa saída aqui positiva você vai ligar ao pino positivo do capacitor. E o pino negativo do capacitor você vai ligar na entrada para o alto-falante. Então você consegue diminuir bastante o consumo da corrente aqui. E o circuito vai aquecer menos. Vou mostrar aqui para vocês verem como é que vai ficar. Conectei o capacitor. Mas agora você vai ter que aumentar 1 volt na alimentação. Agora você vai ter que colocar com 13 volts. Porque se você colocar 12 volts, ele vai ficar distorcendo. Eu vou baixar um pouco aqui a voltagem para vocês verem o que vai acontecer. Ele vai distorcer. Então vocês vão ter que aumentar um pouquinho a voltagem. Vou ligar aqui minha fonte de bancada. Tá vendo que agora ele ficou distorcendo. Você vai ter que aumentar um pouco a voltagem até 13 volts. Porque dessa maneira não distorce mais. O áudio, ele vai cair um pouco o volume. Mas ainda vai se permanecer forte. Agora eu vou ligar o cabo P2 para a gente conectar o celular e ver como é que vai ficar o circuito. Cabo P2, o negativo vai no negativo do nosso amplificador e o positivo do cabo P2 vai na entrada de áudio, no pino do capacitor supressor. Dessa maneira. Agora nós temos o cabo P2 conectado ao circuito. Vou ligar aqui a alimentação. Vamos usar um celular para emitir algum som aqui. Agora eu vou conectar o cabo P2 no celular. Eu vou colocar aqui uma faixa de áudio que não tenha direitos autorais, para a gente escutar o som que vai sair no alto-falante. Vou tirar aqui a capinha do celular, porque ela vai atrapalhar um pouco. Vou conectar o cabo P2 no celular. Vou ligar aqui a fonte de bancada. Aqui está dando um pouco de interferência porque o cabo não está legal. Mas daqui já reconheceu. Agora vamos colocar aqui uma música que eu tenho salvo na configuração de toques de telefone. E rezar para que não tenha direitos autorais. Vou aqui em som, avançado. Vou aqui no toque. Vamos aumentar o volume, que o volume está baixo. Olha, o som já está saindo alto-falante. Como vocês podem ver. O som já está saindo lá no alto-falante. Eu vou colocar aqui avançado, vou procurar um toque de telefone que não tenha direitos autorais. Tem um aqui, ó, toque de telefone, ó, moto, natural, momentum. Vou colocar aqui, ó, o toque moto. Vou colocar esses capacitores eletrolíticos aqui em cima para vocês verem ele tocando. Olha.
vocês viram aí, tá funcionando. Se eu toco aqui, ó, dá uma distorção, tá vendo? Vou desconectar esse cabo, porque esse cabo ele tá um pouco ruim, ele não tá legal. É um cabo bem velhinho que eu tenho aqui. Ele fica com um zumbido, é um cabo fraco, então ele fica com um zumbidozinho quando eu conecto no circuito. Mas tá funcionando. Se eu aumentar um pouco mais a voltagem aqui para 14 volts, fica melhor. Aqui não tá mais esquentando, por causa do capacitor que eu coloquei, porém o áudio ficou um pouco mais baixo. Se eu tirar o capacitor e conectar esse fio aqui direto, ele fica mais alto. Tá vendo, né? Que ele fica bem mais alto. Olha. Fica muito mais forte. Mas o ideal é que vocês usem um capacitor. Vocês podem usar um capacitor de 470 micro, que ele não vai perder tanto volume assim. Vai se permanecer forte. Capacitor de 470 microfarad, 35 volts, vai ficar melhor no circuito. Vou baixar aqui um pouco a tensão. Ó, vou conectar aqui, ó. Fica mais alto. Com o capacitor ligado aqui no circuito, você protege o alto-falante e o circuito integrado não vai aquecer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui eu posto dica top todo dia para ajudar vocês. Que Deus abençoe a todos e até outro dia.